Do que foi lá atrás, já jogar um pouquinho para frente, se o senhor me permitir, entender um pouquinho das escolhas, né? O torcedor ficou muito naquela por que alguns jogadores não foram utilizados no sábado e como tudo é tratado entre vocês, né? Comissão e departamento de futebol, e infelizmente o Vitor não pode estar aí. Então, se você pode passar para a gente e para o torcedor principalmente o porquê das decisões de um time sem alguns jogadores no sábado. E se existe alguma preocupação também de novos casos de Covid ou se ficou só no Vitor Pereira, isso já pensando para amanhã, num jogo tão importante com o Boca Juniors. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ortega. Bem-vindo aí pós-Covid. Bom, primeiro eu não quero entrar muito em parte técnica, não cabe a mim responder, mas como o Vitor, infelizmente, aí desse primeiro exame deu positivo, a gente aguarda a contraprova. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas muito superficialmente. Não tinha previsão. Alguns jogadores, por exemplo, o Cássio, foi para o jogo normalmente, não estava se sentindo muito bem, mas foi para o jogo no aquecimento, voltou com uma febre grande, se sentiu mal. O William, na manhã do dia do jogo, também estava com dor no corpo todo, febre, foi medicado, por isso também não foi para o jogo. A intenção era que ele sairia jogando, mas isso que eu falei depois, o treinador explica melhor, mas esses dois casos, por exemplo, foram por isso, que os dois não saíram jogando. Teve outros atletas, o Cantilho, por exemplo, estava voltando também de uma gripe, não tinha viajado, inclusive, no último jogo. Quem mais? Paulinho também. Roger Guedes tinha passado aí 2, 3 dias bem mal, até a véspera do jogo, depois estava melhor, então a gente teve esse problema. A gente optou por fazer uma campanha para chamar a atenção de tudo que a gente vive hoje, que, no meu ponto de vista, e de nós todos no Corinthians, está passando dos limites em termos de discurso de ódio, fake news, e todos vocês são vítimas disso também, assim como todos que nos assistem, de alguma forma são. Então, o Corinthians sentiu na obrigação de fazer alguma coisa, e por isso a gente, naquele momento, não pôde comunicar isso a vocês e ficou esse vácuo de informações, vamos dizer assim. Mas eu já vou aproveitar para falar um pouquinho e depois vocês vêm nas perguntas. Mas por que o Corinthians fez isso na véspera de um jogo tão importante, na véspera do dia de São Jorge, dia do torcedor corintiano, semana que antecede um jogo importante da Libertadores? Porque a gente quer muito chamar atenção para isso. Porque é urgente, porque a gente escuta há muitos anos, por vocês, na maioria das vezes, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, em todos os programas. Todos os dias a gente tem algum tipo de agressão, ou nas redes, ou dentro do campo, fora com as torcidas, intimidação, agressão a atletas, pedras em ônibus. Quer dizer, é um negócio que está saindo do controle. E quando alguém, como o Corinthians, usa sua força, sua marca, sai das redes sociais, não se comunica, não é um apagão de comunicação para não falar com a imprensa. É para a gente mostrar, de alguma forma, que chega. A gente precisa estar unidos agora, a gente precisa se unir para fazer alguma coisa. Todo mundo, todo dia, durante o apagão do Corinthians, assisti em algumas emissoras, o técnico Zé Ricardo sendo, não sei a palavra ali, mas é uma situação que não pode acontecer, inadmissível. Um profissional, um treinador, um cara educado, independente da pessoa, mas o profissional não pode passar por isso dessa forma. Também vimos aí agressões na Premier League, uma ameaça de bomba na casa de um zagueiro do Manchester United. Cara, isso tá fugindo do controle, não é só aqui, é em todas as áreas. Aí o Corinthians fez esse movimento, mas não era para muitos falar, sabe? Acho que, não, é muito mais cômodo, que aí não precisa dar explicação. A gente foi para o jogo para ganhar. O Corinthians nunca vai para um jogo pensando em perder. Então, não daríamos entrevista ganhando. Não foi o resultado que queríamos. Não demos entrevista também. Mas é para a gente alertar, porque eu não quero isso para o meu filho, acho que nenhum de vocês quer isso para o filho de vocês, esse futuro que está se desenhando. Eu converso com muito e já escutei muito. Escutei, se não me engano, do Salazar,
do Ortega, não sei, do Marcelo, acho que escutei, que muitas vezes vocês querem colocar uma notícia que defende alguém do clube ou fala bem do clube, e vocês não fazem isso porque vocês são agredidos nas redes. Então, você não pode falar, na sua profissão, você não pode falar o que é real, como jornalista. O fato, você não pode falar porque você vai ser agredido. Não tem cabimento, é o fim do mundo. Então, por isso que o Corinthians fez isso, dessa forma, e num momento tão importante. Em qualquer outro momento, a gente podia escutar, pô, mas por que não faz isso numa época importante? Vai pôr contra num jogo pequeno, ou um fim de semana que não tem futebol. Então, eu sempre tenho uma crítica. E quando a gente faz um movimento desse, abrindo mão para o Corinthians, é um problema você sair das redes. Você tem compromissos comerciais, você tem diversas outras coisas, você tem, e principalmente a comunicação com o nosso torcedor. Mas a gente fez isso para chamar atenção para esse problema que todos nós vivemos. E aí, enquanto a gente está numa campanha, escutei num programa da Sport TV, eu não gosto de citar, mas é que eu não lembro o nome, mas o Rizek, acho que no dia, cobrando uma atitude, porque estava passando a matéria do Zé Ricardo. Pô, alguém precisa fazer alguma coisa. O Corinthians estava fazendo, não foi citado. Aí o Vasco soltou uma nota oficial, ele leu a nota no programa. Mas a ação do Corinthians não, em nenhum momento. Então, não dá para entender se vocês estão satisfeitos. Estou falando vocês, o mundo. A gente está satisfeito com o que a gente está vivendo? É esse futuro que a gente quer? É só essa pergunta que fica. Sabe, jogar futebol, paixão, isso tudo é maravilhoso. Agora, a paixão pelo seu time, ou a paixão por qualquer pessoa, não pode passar em cima das leis, passar em cima da convivência. Então, acho que a gente tem que ter limite para tudo. E vocês fazem parte disso, não tem como. Vocês levam a informação para o torcedor. Por isso que vocês são citados também no manifesto. Não como culpados. Ninguém está tirando a responsabilidade ou tirando o canhão daqui para pôr ali. Não. Mas enquanto a gente não entender, todos nós que fazemos o futebol, e todos nós na nossa vida pessoal também, a gente não se mexer para combater isso, cara, é essa vida que nós vamos ter. Eu não quero. E o Corinthians tem obrigação, pela sua história, pela sua fundação, pela forma que nasceu e lutou esses anos todos, de brigar contra isso. Isso é um mal para a sociedade. Então, a gente levantou essa bandeira por isso. Então, eu queria deixar aqui o porquê de tudo isso, e agora escutar e responder o que vocês quiserem.